Pessoal, fazer esse vídeo para vocês, dor na coluna após ter filho. Eu vou explicar para vocês porque é muito frequente eu pegar pacientes aqui em algumas situações, né? Público mais como idoso, eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês, mas eu percebi que grande parte do meu público, tanto aqui na internet como no consultório, são mães que tiveram filho e começam a ter dor na coluna que não tinham antes. Eu vou explicar para vocês uma série de coisas que acontecem no corpo da mulher depois dela ter filho e de comportamentos também que acabam prejudicando e dando problemas na coluna, né? O que acontece, né? Toda vez que uma mulher engravida, né? Uma série de modificações comportamentais, né? No corpo mesmo, na musculatura, na redução de atividade física, na mudança na dinâmica do sono, elas acarretam consequência na coluna. Isso aí tanto cervical como lombar. E o que acontece, né? Toda essa modificação, normalmente, nessa fase do pós-parto, com o bebê pequeno, elas se agravam. Além disso, somado, né, tem muita coisa posicional. Como assim? A mãe tem um filho pequeno, tem a parte da amamentação. Isso sobrecarrega muito a coluna cervical. Geralmente a mãe fica olhando para o bebê, né? A posição que ela fica também para amamentar. Às vezes tem que ficar muitos minutos ou até horas numa posição para amamentar a criança. O peso do bebê também muda toda a dinâmica da coluna cervical, né? Além disso, é um prejuízo muito importante no sono. Às vezes a mãe dorme com o bebê, a cama às vezes é menor, né? A qualidade do sono piora bastante, ela tem que acordar várias vezes durante a noite. Então percebam que é uma série de motivos para o paciente ter dor na coluna. O que é que eu costumo falar com meus pacientes? Quando isso acontece, você tem que levar para o lado racional. Número 1, muitas dessas coisas vão acontecer e não tem muito jeito, né? Por que eu digo muito jeito, né? O sono vai ficar pior, né? Só que você tem algumas estratégias que podem melhorar isso ou reduzir. Número 1, que é a primeira que eu falo com o paciente, é a questão ergonômica. Muitos dos meus pacientes eu vou passar por fisioterapeuta e vou passar para reeducação postural. Porque o fisioterapeuta, ele vai ter muito mais conhecimento do que eu e muito mais autoridade para dizer para vocês posturas e cuidados que você vai ter na hora de amamentação, na hora de ficar carregando o bebê, posição e postura que você tem que ter cuidado que sobrecarrega. Todo exemplo que eu dou para os pacientes é que tem uma coisa que a gente chama pescoço tecnológico, que é o fato de você ficar com o celular muito tempo, dá muita dor na coluna cervical. E é igualzinho a posição que a mãe fica na hora que está amamentando o bebê, olhando, segurando, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Junto com isso, o sono. O sono que eu recomendo a maioria dos meus pacientes é ter um relógio. Claro que tem o Apple Watch, que é muito caro e muita gente às vezes não consegue comprar, mas tem esses relógios que são super baratos, o meu inclusive é um desses baratos, que você consegue controlar o tempo do sono. O que acontece? Como o seu relógio biológico vai estar todo desorganizado, né? Às vezes a mulher não percebe o tempo de sono que ela está tendo durante o dia. E quando você controla, você consegue perceber. E é muito pessoal. Tem gente que precisa dormir pouco tempo. Eu com 6 horas e meia estou bem. O ideal é você dormir 8, mas vamos supor que você seja como eu, com 6 horas e meia você está bem. Você tem aquele seu horário, tem aquela sua rotina. Se mudou o seu tempo de sono, tenta recuperar durante a tarde. Vai precisar de ajuda, vai ter que uma rede de apoio. Marido, mãe, irmã, alguém, babá, alguém que te ajude para completar esse seu tempo de sono. Se você não dormir bem, eu não tenho dúvida que sua coluna vai sofrer também. Então esse é um aspecto importante, né? Número 2, questão de amamentação, como eu dei essa questão da orientação. O sono também, tem muito cuidado da posição que você vai dormir. Às vezes tem mulher que dorme no sofá, às vezes tem mulher que dorme numa cama muito estreita da criança, que vai amamentar e acaba dormindo lá com a criança. Se isso está sendo sua rotina, muda. Tenta ajustar posição e postura, porque senão vai dar consequência na sua coluna. Eu canso de ter pacientes que estão amamentando com hérnias grandes, com dores lombares, às vezes tem que dar remédio para dor, e aquele remédio você tem que pensar bem, porque muitos passam pelo leite materno, então o ideal é você evitar chegar a esse ponto de precisar de remédio, ter uma descompensação na coluna. Outra coisa, voltar a fazer atividade física. Eu sei que não é fácil, eu sei que o sono, o tempo está escasso, mas se você não fizer isso, você vai ter que tirar um tempo, porque sua coluna vai travar. Ou seja, né, é indispensável fazer atividade física. Retorna devagar, você nunca vai conseguir voltar igual que você fazia antes, né, no curto período, mas vai melhorando. Então vai tirar o tempo do sono, que é essencial, tem que ter o tempo do sono, né, e vai ter que ter o tempo também da atividade física, além dessas mudanças de rotina, tá bom? Coluna e mãe, pode ter filho, é muito comum. E os filhos vão crescendo, vão mudando as necessidades, mas também você tem que ficar atento, tá bom? Espero ter ajudado.